A gente também inicia a edição de hoje contando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele negou novamente uma solicitação da defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para ir para uma domiciliar, voltar para a sua residência. O Igor Damasceno é quem tem as informações. Igor, que bom falar com você nesta quinta-feira. Feliz Ano Novo. As suas informações, por favor. Oi, Bruno. Feliz Ano Novo a você, também a todos que nos acompanham. Que seja um ano das mais ricas bênçãos sobre a nossa vida, viu? Bruno, antes de falar a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, deixa eu trazer uma informação de momento para você. Eu acabo de receber uma informação com uma fonte que eu fiz aqui no DF Star, que Jair Bolsonaro já recebeu a alta hospitalar. Ele não foi liberado ainda porque fica dependendo dos policiais federais que vêm buscá-lo. É que como o Moraes negou a prisão domiciliar, então a alta aqui no hospital implica que Bolsonaro vai voltar para a Superintendência da Polícia Federal. Ou seja, os policiais precisam vir em comboio, buscar o presidente e devolvê-lo, então, à Superintendência da PF. É um prédio que fica a cerca de 2 quilômetros daqui, então é um trajeto muito rápido. Deixa eu pedir licença para vocês, porque acaba de chegar, por exemplo, Bruno, uma moto da Polícia Militar reforçando a segurança aqui. Então, reforça a tese de que a saída de Jair Bolsonaro está muito próxima daqui do DF Star, essa alta que ele deve receber. Então, a equipe médica já confirmou que Jair Bolsonaro vai receber a alta, né? Já recebeu essa alta e que agora ele precisa apenas ter esses policiais federais vindo buscá-lo aqui na Superintendência da Polícia Federal. Vocês acabam de ver uma moto ali da Polícia Militar já fazendo essa ronda ostensiva, reforçando a segurança aqui em frente ao hospital onde o Bolsonaro está internado desde a última quarta-feira, desde a véspera, então, do Natal. Essa moto acaba de chegar, então é realmente uma notícia em tempo real, é uma informação nova que nós estamos trazendo ao vivo aqui na tela da Jovem Pan. Agora, falando a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele negou pela segunda vez que Bolsonaro cumpra a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado em regime domiciliar, ou seja, Bolsonaro volta para a Superintendência da PF. Ontem, a defesa fez esse novo pedido, alegando o agravamento do quadro de saúde de Jair Bolsonaro. Mas, no entendimento do ministro, Bolsonaro apresentou uma condição de saúde muito melhor do que aquela da semana passada. Tanto é que ele volta, então, acaba recebendo a alta, então, essa confirmação da equipe médica. Nós temos aí um destaque de texto da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar agora as outras justificativas do ministro. Alexandre de Moraes diz o seguinte, abre aspas: a defesa não trouxe aos autos fatos supervenientes que pudessem afastar os motivos determinantes da decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária proferida em 19 de dezembro. A total ausência dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, bem como diante dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão e dos atos concretos visando a fuga, inclusive com dolosa destruição da tornozeleira eletrônica. Por fim, ele diz: todas as prescrições médicas indicadas como necessárias na petição da defesa podem ser integralmente realizadas na Superintendência da Polícia Federal, sem qualquer prejuízo à saúde do custodiado. Então, além de dizer que Bolsonaro está bem de saúde, ele diz também que Bolsonaro pode, então, continuar recebendo essa ajuda médica na Superintendência da Polícia Federal sem nenhum tipo de dano, e relembrou que Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica em novembro do ano passado e mais, também relembrou que Bolsonaro, enquanto aguardava o trânsito em julgado no julgamento pela tentativa de golpe, ele descumpriu uma série de medidas protetivas. Então, diante desse cabedal de assuntos, essas justificativas, mais uma vez, Moraes nega a prisão domiciliar e assim que a alta for confirmada aqui no DF Star, Bolsonaro voltará para a Superintendência da Polícia Federal. Aqui a movimentação ela já começa a ficar um tanto mais intensa, os jornalistas e até mesmo apoiadores do ex-presidente já começam a ter mais presença, a ser mais frequentes aqui na porta do DF Star, porque a expectativa é que Jair Bolsonaro, de fato, saia do hospital ainda na tarde
de hoje. Agora, essa negativa do ministro Alexandre de Moraes despertou a ira do vereador Carlos Bolsonaro. Ele se posicionou pelo Twitter, pelo X. Nós vamos colocar no ar, então, o que disse Carlos Bolsonaro. Ele disse o seguinte, abre aspas, Moraes acaba de negar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mesmo diante de todas as condições de saúde expostas nos últimos dias e precedentes apresentados pelos advogados do meu pai. Qualquer pessoa de bom senso sabe qual era a missão dada e que precisa ser cumprida. E desde quando ela foi emitida pela primeira vez, então algumas das críticas de Carlos Bolsonaro para o ministro Alexandre de Moraes após ele negar o pedido de prisão domiciliar. Então trago algumas novidades para vocês. Primeira, Bolsonaro já está de alta médica e precisa então aguardar a chegada dos policiais federais para levá-lo de novo para a superintendência da PF. Segundo, Alexandre de Moraes apresentou uma série de justificativas para embasar essa negativa de que Bolsonaro não vá para a prisão domiciliar. E agora temos a reação da família do ex-presidente, justamente insatisfeita com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Movimentação começa a ficar intensa por aqui, Bruno. A qualquer momento posso voltar com novidades. Eu te aciono aí no estúdio, viu? Igor, a gente vai continuar contigo, 2h08. Informação de momento, então, começa a reforçar a segurança para a saída, a retirada do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do hospital até, novamente, a superintendência da Polícia Federal. É uma sala de Estado-Maior, algo em torno de 4 a 5 minutos, ainda mais hoje, no feriado, não tem tanta movimentação, fluxo de veículos, é uma retirada muito rápida, mas que é necessário, por conta do entendimento do ministro Alexandre de Moraes, um reforço total na segurança aqui do Distrito Federal. 2h09, a imagem do Igor vai continuar já. A gente volta a acompanhar essa movimentação no Hospital DF Star. Vamos analisar então sobre essa alta do ex-presidente e também essa negativa do ministro Alexandre de Moraes. Quero começar com a Ana Beatriz Hirsch. A gente já abre a edição de hoje, Ana, com você. Feliz Ano Novo, excelente 2026. A quem nos acompanha e a você também, que estaremos juntos pelos próximos meses com muita notícia e com muita análise. Agora, ontem a gente já comentava aqui sobre a saúde do ex-presidente, que fez várias cirurgias no intervalo de 7 dias aproximadamente, e que isso acabava tendo uma justificativa para os seus advogados acabarem tentando essa domiciliar. Mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu hoje que não, que ele tem condição de voltar para uma sala onde não se tem uma estrutura total para atender, como atividade de uma fisioterapia, uma aplicação de medicamento. Como é visto essa resposta do ministro Alexandre de Moraes neste momento? Ótima tarde a você. Bruno, uma boa tarde, um feliz ano novo para você, para toda a nossa audiência. É um prazer estar participando do primeiro tempo real do ano. Mas vamos lá, a gente tem bastante coisa para falar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. A primeira delas é que, obviamente, os advogados de Jair Bolsonaro tentariam fazer esse pedido de prisão domiciliar em razão desses últimos episódios médicos enfrentados pelo ex-presidente. E os quais, eu deixo muito claro aqui, não são tão simples quanto muitos podem imaginar. Porque qualquer pessoa que passa por crises de soluço sabe o quão desconfortável é o que o ex-presidente deve estar vivendo, passando por esse tipo de episódio a todo momento. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não houve uma modificação das condições que embasaram a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente. E nesse aspecto, a gente pode até compreender essa decisão na medida em que esses procedimentos foram feitos praticamente em caráter eletivo e justamente para tentar amenizar um quadro que ele já vinha tendo desde quando essa prisão domiciliar foi concedida. O segundo ponto é que, como aconteceu aquela tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, ainda não muito bem explicada, obviamente há de se entender por um risco de fuga. A gente recentemente noticiou várias tentativas de fuga de outros presos dessa trama golpista, e isso acaba, ainda que não deva acabar, mas influenciando na tomada da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, de alguma forma, age com cautela ao manter o ex-presidente preso, ainda que, ao meu ver, isso seria desnecessário.
Vamos também ouvir o Gesualdo Almeida, que está conosco. Também feliz ano novo, que bom encontrá-lo novamente aqui do Tempo Real, Gesualdo. Ontem a gente já comentava aqui na Jovem Pan sobre essa expectativa de uma domiciliar e o que de fato aconteceu, mas a resposta era o que nós já estávamos também adiantando, que o ministro não estaria disposto a atender, então, esta solicitação da defesa. Agora, o que esperar? Qual é o outro recurso que pode entrar no radar dos advogados do ex-presidente? Bruno, um feliz ano novo para você, para a Aninha e para todos que nos ouvem. Que 2026 seja o melhor ano de nossas vidas, só sendo superado depois por 2027, por 2028 e assim sucessivamente. Vamos analisar essa decisão do Alexandre de Moraes do ponto de vista estritamente técnico. São 3 os fundamentos principais. O primeiro deles, Alexandre de Moraes diz: não existem fatos novos a justificarem a prisão domiciliar. Fato novo existe. O Jair Bolsonaro hoje é convalescente de 2 cirurgias. Isso não é pouco. O segundo argumento utilizado: o quadro de saúde do Jair Bolsonaro melhorou, o que me parece pouco provável, embora a decisão do Alexandre de Moraes, claro, deva ser supedaneada por laudos médicos, por decisões técnicas. E um terceiro ponto que é um complicador, não apenas para essa decisão do Jair Bolsonaro de agora, mas como qualquer outra. Alexandre de Moraes diz: Jair Bolsonaro já descumpriu outras medidas que lhe foram impostas, principalmente com a tentativa de usurpação da tornozeleira. Ora, isso forma um precedente para impedir novos pedidos, inclusive. Basicamente, Alexandre de Moraes está a dizer: não vou lhe conceder nem agora e nem no futuro essa eventual prisão domiciliar, porque existe um risco de fuga e um risco de descumprimento de medidas. Me parece que é a análise do Alexandre de Moraes. O que cabe à defesa de Jair Bolsonaro agora? Levar isso para a turma, para o julgamento da turma. É uma decisão unilateral do Alexandre de Moraes e, evidentemente, que agora a turma deve reavaliar, a primeira turma deve reavaliar se é cabível ou não essa prisão domiciliar. Não é, portanto, uma decisão final. Ela precisa ainda passar pelo crivo da turma do Supremo Tribunal Federal. Eu quero rapidamente ouvir a Ana aqui, novamente, Aninha, sobre o que o Gesualdo comenta sobre recorrer, então levar para a primeira turma, mas a gente viu que teve uma alteração na configuração da segunda turma, com a chegada do ministro Luiz Fux. Aí compõe o ministro André Mendonça, Nunes Marques, tem outros ministros também ali que são mais ligados no entendimento dos aliados do ex-presidente e conseguiriam atender, talvez, esse entendimento dos seus advogados. Existe uma chance de, em algum momento, eles começarem a recorrer à segunda turma do Supremo Tribunal Federal? Bruno, juridicamente, como os responsáveis por esse julgamento estão na primeira turma, eu não vejo como levar essa questão específica a outra turma. E aí, o que a gente viu nesse julgamento como um todo é justamente a união dos ministros, a exceção do ministro Luiz Fux, que apresentou um voto divergente de maneira até surpreendente para grande parte da turma. Todos estavam muito uníssonos com relação às suas conclusões. E isso continua sendo mantido nessas decisões posteriores ao julgamento de mérito em si, como é o caso de decretações de prisões. Pouquíssimas, para não se dizer nenhuma vez, nós vimos alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes ser alterada pela turma quando levada ao julgamento colegiado. Por isso, eu acho praticamente impossível que nesse momento isso aconteça. A gente vai seguir acompanhando já então a saída, inclusive, do ex-presidente do hospital e sendo levado até a Superintendência da Polícia Federal.